Feche seus olhos. Ainda no espírito de oração, de adoração, você pode fazer agora a sua adoração a Deus. Nesse momento eu quero que você faça as suas petições, você derrame teu coração na presença dele. Eu não sei como você chegou, eu não sei como está o seu estado emocional, o seu psicológico, mas faça agora uma entrega. Diga o que você precisa a ele, faça isso agora. Vamos fazer um derramar na presença de Deus, por favor. Vamos meu irmão, vamos igreja, vamos entregar a nossa vida a ele. Vamos entregar o nosso coração, vamos inclinar o nosso coração a ele. Espírito Santo, fale com eles, fale comigo, fale com a sua igreja, fale com pessoas que estão online, fale, Pai. Nos envolva numa atmosfera de cura. Reativa dons, fortalece ânimo, renova a mente, renova o amor, o primeiro amor, a essência do amor, a essência de estar na tua presença, a vontade de orar, a vontade de se derramar. Pai, renova esta casa, renova o meu irmão, renova a minha irmã. Pai, faz algo diferente nesta casa. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos ajusta, Pai, com o teu amor.
Muda nossas condutas, Pai. O estilo de serviço que nós temos, Pai, se não estiver no teu padrão, muda hoje. Perdoa, Pai. O Senhor merece mais, o melhor, uma entrega genuína. Essa noite nós queremos dar o nosso 100 a Ti, nosso 100% a Ti. Cura, Pai, pessoas hoje, por favor, cura. Há vidas aqui que precisam de cura, estão perdidas, estão perdidas. Você está perdido, irmão. Deus vai te dar direções hoje. Ele vai ressuscitar sonhos. Ele vai te erguer. Ele vai te curar. Ele vai te colocar alegria de novo. Ele vai te colocar vontades de servi-lo com intensidade. Você vai levantar amanhã diferente. Você vai voltar a dormir diferente. Você vai descansar o sono do justo. Obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Mais forte, você pode agradecer Ele. Olhe para o céu, olhe para o teto e agradeça a Ele, por favor. Faça algo. Agradeça, agradeça. Faça declarações de amor a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim. Pode sentar. Obrigado, banda. Graça e paz, boa noite. Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Uau. É bom se derramar na presença de Deus. Se você veio com um sentimento, um pensamento de que será só mais um culto, que será só mais uma palavra, só é mais um domingo na igreja, só é mais um domingo à noite em um lugar, eu quero dizer que não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, não é o que você está pensando, porque Jesus, Ele não é uma coisa que é mesmice de estar do lado dele. Estar com Jesus na casa de Deus sempre tem algo novo, e Ele quer fazer algo novo na sua vida hoje. Ele deseja fazer algo novo na sua vida e na sua casa. Ele deseja fazer algo novo dentro de você. Ninguém vem na igreja porque não tem nada para fazer. Ninguém vem na igreja porque está cansado de assistir caldeirão. Você vem na igreja porque você sabe que alguma coisa vai acontecer com você. A sua alma, as suas dores, as suas frustrações, o seu desânimo vai impedir de você estar aqui. Vai impedir de você tomar decisões de estar na presença de Deus. Por vários momentos na minha vida eu estive assim. Preferi estar em casa, num belo sofá, com a minha família, assistindo uma televisão ou indo para um shopping, que não é proibido você fazer isso. Mas isso vira habitual, por conta das dores, das pancadas que a gente toma na vida. A gente vai desacreditando. A gente tem um sentimento de urgência diante de Deus. A gente tem uma expectativa de socorro que é no nosso timer, e se não acontece, a gente vai desanimando, a gente não celebra mais, a gente não tem vontade de ir para a igreja, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ver mensagem bíblica, a gente não assiste mais filme cristão, a gente não coloca mais música gospel, a gente vai se distanciando. A gente vem na igreja, mas a gente se distancia de Deus dentro da igreja. A gente levanta a mão na hora que pede para levantar, a gente fica de pé na hora que pede para ficar,
a gente faz o ato de dizimar e ofertar na hora que está o momento do ato de dizimar e ofertar. A gente bate palma no momento que as pessoas batem palma. A gente vai pelo movimento que acontece. A gente não é mais aquele que toma iniciativa e decisões. Porque a gente não está bem. Não tem como fazer uma celebração vendo um cenário real de dor. É ou não é? Não dá. Não dá para se alegrar numa perda. Não dá para celebrar uma alegria num problema financeiro. Não dá para celebrar com uma criança doente em casa. Não tem como. Mas se a gente entendesse que primeiro a gente tem que chegar no entendimento espiritual, que eu tenho que chegar nos pés da cruz e entender que essa obra realizada na cruz foi o maior evento mundial do universo. Não foi nem a criação da terra. Foi uma pessoa morrer por uma humanidade cheia de pecado. Um rei, um senhor, morre a morte de cruz. E de repente, depois de 3 dias, isso só virou madeira. E um sepulcro só virou um espaço vazio sem nada, com uma toalha dobrada. Porque, teologicamente, estudos judaico, diz que quando se dobra um lenço em cima de uma mesa de jantar, significa, eu não acabei, eu vou voltar, eu vou no banheiro e deixo dobrado, dizendo que a minha mesa ainda tem que estar lá, o meu espaço tem que estar lá. Jesus dobra o lenço e deixa dentro do sepulcro. A mensagem para todos os judeus é: eu disse que eu ia voltar, ao 3º dia eu vou voltar. E ele voltou. E eu acredito que ainda há um lenço dobrado, porque ele vai voltar para receber a igreja, relevar a igreja. Então, quando eu entendo a obra da cruz, já não vou mais aos pés da cruz. Agora eu vou no trono da graça. Vou explicar o que é o trono da graça. Não é a palavra, mas eu vou explicar. O trono da graça, você não merecendo, a graça é isso. Favor não merecido, né? Eu não mereço, mas eu tenho a graça de Deus. Deus, Ele te abençoou não porque você é bom, mas porque Ele se comprometeu em te abençoar, porque Ele é bom. Então, quando eu chego no trono da graça, e aí vem esse processo da sua dor, eu tenho motivos para celebrar. Mesmo a minha conta bancária está lá, vermelho, sangrando. Mesmo o meu filho está doente, eu estou declarando vitória. Eu não celebro a dor, eu não celebro a enfermidade, eu não celebro a ruína financeira, eu não celebro o que vai acontecer amanhã como algo que vai me perder, que vai trazer dano para minha casa. Eu não fico murmurando, eu não fico reclamando, eu não venho na igreja para pedir só, eu venho para celebrar, porque eu creio que a cruz já está vazia, eu creio que o meu Jesus está no trono da graça, e eu chego lá com a minha adoração. Eu chego lá com as minhas mãos levantadas. Eu chego lá com o meu coração inclinado. Inclinado é, eu estou pronto para me reconstruir a minha vida, me reconstruir em Ti. Me desconstrói para o Senhor fazer algo novo na minha vida. É uma entrega genuína. E às vezes, a gente vem com uma cultura de antigas igrejas. Não estou falando de placa de igreja, mas culturas antigas, de experiência. Eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho 40 anos de evangelho. Sempre a mesma coisa porque você não entendeu o que é o trono da graça. A igreja fica chata, enfadonha, a palavra fica chata, enfadonha. Noite de celebração a gente escolhe, hoje eu não vou. Porque Jesus tem esperado uma expectativa grande da tua parte para celebrar. E hoje, Deus quer mudar esse contexto na sua vida. Essa cultura que nós temos. Serve para mim também. Nós precisamos mudar essa cultura de ver realmente que estar na igreja é um momento de celebração com toda a alegria. Aí, ó, está celebrando um jogo.
E eu vou te falar, há um tempo atrás eu era assim também, em torcida, celebrava vitórias. Deixa eu te falar, a maior vitória já aconteceu, Jesus morreu na cruz por você. A pastora um dia contou para mim, logo quando a gente começou a namorar, e Jesus, e o que ele fez por mim? E daí que ele fez por mim? Que tenho eu a ver, não foi isso que você perguntou? Lá no passado, na adolescência dela. Mas hoje eu quero dizer para você que o melhor lugar é estar aqui, irmão. O melhor lugar é olhar para as pessoas que estão ao seu lado. O melhor lugar é você olhar pessoas que estão precisando da palavra e saber que essa pessoa que chegou assim, arrebentada por dentro, a sua oração vai fazer ela sair reconstruída, ela vai sair renovada, ela vai sair com um semblante diferente, o rosto formosuado lá pela palavra, sabe, o rosto maravilhosamente alegre. Eu quero dizer para você, o melhor lugar para estar é aqui. Olha, teu irmão, olha para ele agora, eu quero dar um abraço em você, fala para ele. Então fique de pé e dê um abraço bem forte nele, celebre isso, porque você está no melhor lugar, e ele é muito importante para você, aleluia. Aleluia. A Bíblia fala sobre vários pontos, e algo que mexeu muito comigo hoje foi a passagem de Lázaro. Aí você fala assim, de novo essa passagem de Lázaro, de novo. Eu ouvi um pastor americano falando algo há muitos anos atrás, que ele dizia: se tiver que pregar o sermão 10 vezes, pregue até que seja uma verdade no coração das pessoas. Mas a mensagem bíblica, ela sempre tem uma outra conotação, uma outra colocação, uma outra interpretação, uma outra ótica. E a passagem de Lázaro mostra um cenário real, porque a gente vê vários cenários na Bíblia. Na passagem de Jesus sobre cidades, causas de pessoas que ele nem conhecia, pessoas enfermas, coxos, cegos, lugares isolados, leprosos, lugares totalmente isolados da sociedade. Ele entrava em lugares, ele não conhecia essas pessoas, revelação vinha, ele ia até lá e curava essas pessoas. Mas aqui é um cenário onde ele conhecia uma casa, lugar onde ele frequentou a casa, um lugar onde ele tinha comunhão, lugar onde tinha um amor. Não que ele não amava essas pessoas que ele curou, que ele libertou, ele usava de compaixão, ele usava o poder de atuação, porque era o propósito, era fazer isso, o amor, trazer cura, restauração, trazer a originalidade da criação de Deus sobre o ser humano. Mas agora o cenário de Lázaro, Lázaro adoece, Lázaro está doente, Lázaro está mal. E a notícia chega no ouvido de Jesus. Jesus está a 3 quilômetros do lugar de onde ele estava, doente, lá em Betânia. Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia. 3 quilômetros é distante, né, não, irmão? É ou não é? De carro você vai, parece que é rápido, mas naquela época não tinha carro, era canelar, era andar, era medir, medir rua com canela. Os mais antigos aí, ou até alguns pedreiros, ainda falam assim, quantos metros tem aqui? Não sei, vamos ver. Cara, eu fico impressionado que eles fazem um passo de 1 metro. É isso mesmo? Quem é da obra aí? É isso? E se o pé for grande? Vai fazer a medida errada, não vai não? E se o cara tiver uma perna grande? Tipo o Tiago. Cadê o Tiago? Tiago mede 1 metro, cada passo dele é 3. Jesus, 3 quilômetros de distância de Betânia. E aí vem notícias. Chega mensagem para ele. E eu quero ler esse texto com você, se você puder abrir comigo em João 11, verso 1.
Todos estão comigo? Diga graças a Deus. Havia um homem chamado Lázaro, e era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É a nossa frustração agora. É o sentimento que a gente tem quando as coisas não acontecem no momento que a gente precisa. Porque a mensagem chega lá, e a mensagem chega para Jesus da seguinte forma: aquele que ama está doente. Joga uma responsabilidade sobre a pessoa de Jesus. Às vezes é o que a gente faz com algumas pessoas quando a gente quer alguma coisa. Chega para Jesus e fala assim: Jesus, Lázaro está doente. Aquele que você ama está doente. Até então chega uma mensagem para Jesus. Jesus administra essa situação. E ele fala algo dentro do coração dele. Ele ouviu falar isso, mas ele tomou uma decisão. Diga comigo assim: ele tomou uma decisão difícil. Fala assim: envolveu o amor, a intimidade, o desejo de estar lá, mas ele ativou o modo espiritual, o modo obediência. Ele ficou mais 2 dias. Às vezes nós tomamos algumas decisões, e eu preparei algo aqui. Eu quero dizer: o amor de Deus, diga comigo, o amor de Deus não é governado pela minha urgência. O cenário é real, a dor está lá, a enfermidade está lá. Jesus permanece mais 2 dias. Isso é muito difícil, irmão. No momento que você recebe uma notícia. Vamos falar do cenário real hoje sobre a igreja. O pastor Luciano. Luciano Oliveira. Pastor, você precisa tomar café comigo amanhã, 8 da manhã. Mas eu tenho outras coisas, outros afazeres para fazer. Eu tenho responsabilidades numa casa. Eu tenho um casamento para zelar, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho uma empresa para cuidar, eu tenho uma demanda da igreja para cuidar, já está no escopo do meu dia. Se der, a gente encaixa. Às vezes eu não consigo encaixar. E às vezes a fé é tão urgente para você, irmão. Para você é tão urgente. E às vezes eu não consigo. Mas eu sei que na terça eu vou conseguir. E está tudo bem, porque segunda-feira e terça é diferente de dia. Mas o que vai acontecer em qualquer tempo. Se o nosso café vai acontecer na segunda, e vai acontecer algo extraordinário na segunda, de um diálogo, uma visita, amém? Se não acontecer, vai acontecer na terça. Se não acontecer na terça, vai ter que acontecer na quarta. Ah, mas aí já é tarde. É tarde para quem está desesperado na urgência. Para Deus nunca é tarde. Porque Jesus, ele olhou o tempo e ele cronometrou o tempo também. Se eram 3 quilômetros de distância e ele permaneceu mais 2 dias, era porque algo maior tinha que acontecer lá. Porque Betânia precisava de um impacto sobrenatural. Diga assim: minha casa precisa de um impacto maior. Minha parentela precisa de um impacto maior. Betânia precisava ser sacudida por um propósito maior. Mas ali Jesus, ele deixa de lado o sentimento, ele deixa de lado aquele momento, ele está doendo dentro dele também. Vamos avançar um pouquinho, verso 12. Jesus tem um diálogo com eles, fala com eles.
Vamos ler o 9 em diante. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas, aí diz no 9, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Não era enfermidade? Ele não permaneceu 2 dias? Jesus sabia que essa demora de 2 dias ia acontecer algo. Deixa eu te dizer algo. A sua urgência hoje de um milagre faz com que você acredite que não tem mais jeito, que não vai acontecer mais, que Deus não vai operar, que Deus não vai fazer, que ninguém mais se importa com você, que essa doença que você tem, essa enfermidade, esse exame que você pegou, ou cenário da tua parentela, não tem mais jeito, que a tua família está perdida em outro tipo de seita, crença, está perdida, que você está aqui, você vê com uma outra ótica, estão tudo perdido. Calma, faz assim com a mão pro teu irmão, faz assim hoje, você vai ministrar na vida dele, fala: calma, para Deus a distância e o tempo não é o problema é o quanto você acredita que pode acontecer. Aí, Jesus fala isso para os seus discípulos, aí no verso 12 diz assim: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então disseram claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não estar lá, ou por não estar naquele local. Olha que doideira isso. Quem é que vai ouvir algo tão assim? E olha que Jesus falou para os seus discípulos, se falasse para Marta e Maria lá. Pensou? E se o pastor ou a pastora chega para você e fala assim: eu estou feliz que não deu certo segunda-feira. Meu irmão, já era lacrado. Se eu ou a pastora falar assim: ainda bem que não deu certo para ir lá. Quantos de vocês já tomaram uma decisão de ir, não deu certo, o carro quebrou, e aí você ouviu uma notícia que aconteceu uma catástrofe? Você fala: nossa, não era para ter ido. Aí está tudo bem, né? Agora Jesus está feliz de não ter ido lá. Agora imagina a cabeça dos discípulos pirando na hora. Uma urgência, uma enfermidade, Jesus está falando de uma morte. E ele fala assim: ó, Lázaro morreu, e é para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Tem momentos que a manifestação de Deus não vai acontecer no seu dia, na sua hora, no que você quer. Às vezes a manifestação de um milagre na sua vida não vai ser o suficiente para você crer. Às vezes algumas coisas acontecem e a gente fala assim: fui eu que resolvi. É ou não é? Se Jesus vai lá em 2 dias e chega lá e vê Lázaro, foi o remédio que deram. Não foi Jesus que operou o milagre. Às vezes a gente é assim. Está numa enxaqueca brava. Quem tem problema de enxaqueca aqui? Levante a mão. Você não vai ter mais, em nome de Jesus. Enxaqueca brava. Aí a gente veio para a igreja com a enxaqueca brava, mas a gente carrega um remédio no bolso, né? Ou na bolsa. E aí a gente toma a decisão de tomar o remédio. Deixa eu te dizer, às vezes o remédio nem fez o efeito durante o culto, você foi curado e falou assim: ainda bem que eu tomei remédio. Não, não foi o remédio, foi Jesus que fez. Vocês estão comigo? E aí, esse cenário de dor é real. Vamos colocar a imagem da nossa casa agora. Que tipo de dor está tendo agora na sua vida? Pensa, vamos lá, pensa agora. Qual é o momento de mais dor que você está vivendo agora? Aonde você fala assim: ninguém sabe a dor que eu estou passando, ninguém sabe o processo que eu estou vivendo. Uns foram abandonados, outros foram traídos, outros foram deixados de lado aí, outros foram mandados embora, outros perderam a casa, outros perderam a empresa, o que mais? Um monte de coisa.
Perdeu parente, perdeu mãe, perdeu tio, perdeu irmão. Até pet, quando a gente perde de pet, a gente fica mal. Fica saudoso por muitas coisas que aconteceram. E a gente carrega esse luto, a gente carrega essa dor. E às vezes o luto não é só de perda de pessoas, é luto de perdas materiais também. A gente carrega, a gente quer uma resposta na igreja, a gente busca direcionamentos na igreja, pega um aconselhamento com o irmão, pega um aconselhamento com o pastor, pega um aconselhamento com a irmã, busca oração, e cura não vem, não acontece nada. Estamos buscando respostas em vários lugares, vários métodos, para buscar um direcionamento, para a gente se sentir satisfeito, curado. Porque a gente vê o irmão celebrando, a gente vê a irmã celebrando e fala assim: nossa, eu quero ser como ela, nossa, eu quero viver como ele tem vivido. Vive trazendo testemunho, conquistando coisas, postando no Facebook, no Instagram. Eu quero ter uma vida como a dela. Calma, meu irmão, a sua hora está chegando. Aí, essa dor é real na família de Lázaro, porque agora, olha só, que coisa doida. Marta e Maria mandam uma mensagem para Jesus, como se estivesse mandando uma carta dizendo assim: ó, nós somos especiais, o Senhor tem que estar aqui. É tipo, você comeu na minha mesa, eu enxuguei os meus cabelos nos seus pés, o Senhor fez milagres, o Senhor curou fulano, ciclano, beltrano, mas agora a minha casa precisa com urgência do Senhor aqui. Mas Jesus, primeiro, ele celebra algo dentro do interior dele. Primeiro, ele administra os pensamentos, ele administra as emoções e ministra nos seus discípulos primeiro. Eu estou contente que eu estou aqui ainda, porque vocês não entenderam. Primeiro vai acontecer na vida de vocês. Tem coisas que primeiro vai acontecer com você antes. Tem coisas que primeiro tem que acontecer em mim, para depois acontecer na minha casa. Porque se acontece na sua casa, não vai ser o suficiente. Primeiro tem que acontecer em você. Só alguns, glória a Deus. Até o final do culto eu creio que a igreja vai celebrar com muita alegria essa vitória. Se você ainda não entendeu a palavra, você vai entender a palavra ainda, irmão. Ah, pastor, está meio confuso. Não está confuso, é você que está desconectado. Deus está falando que Ele vai tirar esta dor da sua vida hoje. Esse trauma vai sair em nome de Jesus hoje. Você não vai precisar ficar buscando recurso em tudo quanto é lugar, atirando para tudo quanto é lugar na internet. Deus está falando assim: eu sou suficientemente para você. Você só precisa de mim. Verso 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros, verso 16, aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. É assim que funciona o processo. É assim que é o sentimento também de um líder, de um pastor. Ele vai organizando aqui, ele vai organizando ali. Aí um mensageiro maravilhoso dos céus, chamado Tomé, em vez de motivar, fala assim: chega aí, Rick. Os caras tudo assim, espantados com o que Jesus falou, que estava contente, porque está lá, esses 2 dias. Aí Tomé: então vamos lá ver, vamos lá morrer com ele. Otimista. Tem gente que anda com você e não entendeu o propósito ainda. Essas pessoas às vezes dão freio na nossa vida. Mas graças a Deus, Jesus estava para administrar lá, Jesus estava lá para conduzir. Jesus falou assim: eu quero levar esses incrédulos, porque é lá que vai ver a manifestação. Vou ativar a fé dentro deles e também vou ativar uma fé em Betânia. Sua família vai acreditar no Jesus que você serve. Sua família vai ver você dando certo em nome de Jesus. Sua parentela vai ver que você deu certo em nome de Jesus. Você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Não é um engano que você está aqui, não é um acaso que você está aqui. Você não aceitou Jesus porque você não tinha nada para fazer, você aceitou porque Jesus queria você. Verso 17: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro estava no sepulcro e havia 4 dias. É tempo, não é?
E aí o sentimento de urgência já foi. O sentimento de urgência passa. Agora é o sentimento de frustração que bate. O sentimento de frustração agora é dialogar, perguntar, falar, desabafar, cobrar. Por que agora? É ou não é? É. Agora não precisa mais. É que nem em casa. Só acontece na minha casa ou já aconteceu na sua casa? A gente pede para alguém fazer alguma coisa, tipo uma palavra chamada filho. Pega para mim, aí tá lá. Já vou. Aí você vai lá e pega. Aí quando ele vai, ou ela vai, o que acontece? Você falou assim, agora não precisa mais. É ou não é? Porque você já fez. Porque demorou. Só acontece na minha casa? Não. Deus está falando. É tipo assim que acontece agora na vida da família de Lázaro. Marta e Maria. Marta está lá, mas Maria está em casa. Diferente daquele processo, lembra? Que Marta estava na casa arrumando e Maria estava nos pés de Jesus. Agora está inverso, Maria está em casa e Marta está no movimento. Marta agitada. A agitação de Marta agora está porque perdeu um ente querido. Um cenário que de 2 dias era uma enfermidade, agora passa a ser o quê? Doença, morte. Passou do prazo, a validade já era, estragou. Perdi. Verso 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O problema de Marta não era a fé, porque ela sabia que Jesus poderia curar. Sim. Ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa lá? Sim. Mas na urgência dela. Às vezes a nossa fé é tão limitada porque a gente só acredita naquilo que nós precisamos naquele dia. Marta não entendeu, porque agora o problema dela era a ausência de Jesus. O nosso problema às vezes não é a fé, é a ausência da presença de Cristo em nós. Porque a gente acha que Deus não falou e vai demorar, Ele está ausente do nosso problema. É ou não é, igreja? É verdade. O problema não era a fé, ela sabia que Jesus poderia tirar a enfermidade, mas ela não sabia o poder que Ele tinha de ressuscitar. Porque ainda não foi revelado a ela, não foi revelado aos seus discípulos, não foi revelado em Betânia. Jesus estava preparando uma conferência de milagres naquele momento, mas Ele estava tirando aquela identidade de ausência de Marta. Primeiro ponto, Deus quer tirar esse sentimento de ausência dele da sua casa e dizer: não entendeu ainda, eu sou suficientemente poderoso para fazer mais. Mas quando nós estamos com dor, a gente não entende nada. É ou não é? A gente não entende nada. Eu já enterrei muitas pessoas da minha família. Eu nunca pensei, porque o pensamento de um pastor é cuidar de igreja, é pregar. Pastor, meu irmão, apresenta a criança, mas pastor também faz funeral. Teve uma época na nossa família, na família Oliveira, que eu fiz 5 velórios em menos de 1 ano. Tem noção disso? De ver tio no velório da irmã. Depois de 2 meses, aquele tio que estava conversando comigo, contando piada, eu estava lá no velório dele, fazendo o velório dele. E todos, fui eu que celebrei. De família, de primo, de avô, de irmã, de pai.
Perder não é legal. Eu sei que tem pessoas que perderam pessoas. E o sentimento que você teve lá era a ausência de Deus naquela hora. É ou não é? É. Eu estava pregando o último, eu lembro toda vez que eu olho para esta ponta do púlpito. Esta ponta aqui, irmão, esta aqui, ó, esta placa aqui. Eu estava pregando a última placa, neste exato lugar aqui. A mensagem lá de Santa Marcelina. A assistência social pede para mim ir até lá. Eu e minha esposa, meu irmão estava com Covid, meu pai estava entubado. Na hora que eu terminei de colar, deixa eu olhar as últimas coisas que tem que fazer. Eu não fui na urgência. Eu não saí desesperado. Catei a pastora, catei o irmão Isaías, o diácono Isaías. Falei, vai comigo, vamos. Louva a Deus pela vida do Isaías e da Luzinete. Eu preciso dar honra a quem tem dado honra. Foi lá comigo para Santa Marcelina. Meu pai tinha partido para a glória. O sentimento que eu tive lá era, na hora que eu bati, não tive urgência, mas o sentimento era a ausência de Deus lá. Porque a semana toda, o médico ligava para o meu irmão, dando o feedback, dando o diagnóstico, olha, o seu Joel está melhorando, o seu Joel está melhorando, o seu Joel está melhorando. Vamos começar a tirar o sedativo para ele voltar. E a última mensagem do médico é, nossa, ele está ótimo. Quarta-feira a gente acorda ele. Mas dentro de mim, era o sentimento de emoção, sentimento de urgência. Falei, Senhor, faça algo. Faça algo. Não era para ele estar entubado, faça algo. Quando houve a ligação do meu irmão, falou, você precisa ir porque eu estou com Covid, a mãe está com Covid, tua cunhada está com Covid, seus sobrinhos estão com Covid e ninguém pode ir lá, só você. A gente chega lá e a gente já sabia, é ou não é? A gente já sabia. Irmão, eu não chorei, eu não me desesperei, eu não fiquei mais com sentimento de ausência, que Deus não fez, mas eu me senti um cara, às vezes fraco na oração. Eu não questionei Deus, eu questionei a mim. Mas está tudo bem. Voltei para casa, a gente fez o que tem que fazer. Fizemos o sepultamento dele. Na quinta noite, o que eu estava fazendo? Pregando aqui. Eu não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando que no momento das dores que a gente tem o sentimento que Deus está ausente. Mas depois que passa o processo, o Senhor, Ele reativa algo dentro de você, dizendo para você, eu estou presente com você. Uma coisa que eu vi, o meu avô um dia falou para mim, foi, Deus também gosta de Deus gosta de coisa nova lá em cima também. Aí eu até pensei e falei com Deus um dia, né? Falei assim, mas o pai era velho. Mas eu entendi, meu pai era um bom diácono. Era um homem que se entregava para a obra de Deus. Mas voltando para a palavra, o sentimento de Marta era esse, a ausência da presença de Jesus, não era o poder, o potencial dele, era a ausência porque ela entendia que Jesus só curava enfermidade. Às vezes você entende que Deus só cura algumas coisas pequenas, Deus faz coisas maiores na sua vida, Ele pode fazer muitas coisas maiores dentro de você, Ele pode fazer coisas maiores sobre você, não na sua casa, Ele quer fazer em você, na sua pessoa, no seu psicológico, no seu emocional, no seu espiritual, Ele quer fazer algo novo dentro de você primeiro. E aí Marta está com isso e chega diante de Jesus. Imagina Jesus já esperando as pedradas antes. Ele vai no caminho, ele sabe que vai encontrar alguns problemas no meio do percurso, porque o sentimento de Marta era como se fosse assim, o Senhor estava lá, o Senhor me ensinou que a boa parte era Maria, que estava lá diante de você. Estou parafraseando aqui. O Senhor comeu com a gente, o Senhor fez coisas novas na minha casa. E aí então no verso, vamos comigo? Vocês estão comigo? Dá uma glória a Deus. Verso 22. Mas sei
que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. E nesse diálogo, eu acredito que os discípulos estavam em volta. O Tomé lá que falou assim: vamos lá morrer com ele. Acho que na hora que Tomé ouviu isso, falou assim: pronto, agora já era. Agora a gente morreu de vez. Agora a gente vai ficar com Lázaro lá dentro. É esse sentimento que existe em duas personalidades, dois personagens, né? Personalidade de pessoas que não acreditam, personalidade de pessoas que estão na dor, né? É o sentimento. Verso 23, disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta respondeu: sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Marta já foi ensinada aqui que teria uma ressurreição, que Jesus voltaria. Mas ela estava presa a uma palavra sobre a vinda de Cristo para levar a igreja nos últimos dias, não sobre o cenário real lá, porque está envolvido a emoção, o emocional, está envolvido o amor ali, a cumplicidade, a amizade, está envolvido um monte de coisa. E quando se envolve um monte de coisa, meu irmão, fé não age, fé não funciona quando está com o nosso emocional ativo. Diga para o teu irmão, fala assim: quando o seu emocional está aflorado, fé não fala. Aí Jesus fala assim para ela, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele faz uma pergunta para ela. E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer, foi para casa, chamando à parte a Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Marta corre lá e chama Maria. Marta está lá, no seu emocional aflorado. E Maria também. Na sua casa vai ter Martas e Marias. Na sua casa vai ter Lázaros. Mas na sua casa tem que ter Jesus. Jesus faz parte da comunhão e aliança de amor com eles. Mas Jesus não mora lá. Jesus não está fisicamente na sua casa, mas Ele tem uma aliança com você. Você tem uma aliança com Ele, você entende? O que Marta precisava entender e Maria precisava entender é que Jesus tinha uma aliança com elas. Ali Jesus não olha somente como amigo deles. Agora Jesus está olhando com compaixão, com amor. Ele está olhando agora com poderio, como Senhor no cenário. Amém? 29. Ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-o em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. O legal aqui dessa parte, dessa história, é que o cenário ali, porque quando alguém perde alguém, é ver as pessoas sentadas no lugar onde está um caixão, não é? A família está isoladinha aqui, sentada ali e tal, todo mundo está ali. Quando uma pessoa levanta, a pessoa já acha que a pessoa vai lá chorar de novo no caixão. E aí, os judeus que estavam com ela, achou que ela ia levantar e ir até o sepulcro, mas Maria, ela não foi até lá, ela foi até Jesus. Fazer o quê? Acreditar em Jesus? Não, ela foi questionar também. A que estava na boa parte, ela foi questionar Jesus. Mesmo a gente sendo um celebrador de Deus aqui, um celebrante da palavra de Deus, um adorador, a gente vai ter questionamentos também. Vai ou não vai? Vai. Não se engane, você vai continuar indagando, perguntando. Aí Maria vai lá e corre. E onde colocaram? Perguntou ele. Veio, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Ah, não, peraí. Eu acho que eu pulei aqui, né? Pulei, igreja? Pulei, né?
32. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria? A mesma coisa, sentimento de ausência, porque o poder que elas entendiam que Jesus tinha era só de trazer cura. Igreja, eu quero liberar algo profético sobre você. Jesus não só cura, Ele também ressuscita. O sentimento de urgência, aqui, começa a acabar, agora vira frustração, indagação, perguntas. Por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não fez? Eu já peguei o WhatsApp de pessoas, e depois de 2 dias eu respondi porque eu tinha uma demanda muito grande, e não foi porque eu não queria responder, e as pessoas falaram assim, fiquei bem chateado, porque o Senhor não me respondeu. Sentimento de urgência. E aí isso acaba a gente ficando se cobrando por dentro, porque nunca foi intencional isso, de não querer atender uma pessoa. Mas eu tenho uma consciência, um discernimento que às vezes é necessário que 2 dias passe para que os ânimos venham a baixar, porque no momento de uma dor, você está tão emocionalmente mexido, que aquilo lá te consome por dentro, mas depois de um tempo, abaixa os ânimos, e a resposta para o pastor é: pastor, não precisa, eu consegui resolver. Aí eu fico, uau! Sabe por quê? Porque Deus entrou em ação, o nome de Jesus entrou superior ao emocional. Então Maria chega aos pés de Jesus, e Jesus ouve a mesma coisa, ele já espera isso, vai falar também. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Por que ele se perturbou? Porque agora mexeu com ele. A sua dor mexe com Jesus, irmão. Olha para o teu irmão com todo amor, todo carinho, e fala assim: ó, a sua dor mexe com Deus. Ele se importa com você, meu irmão. Ele se importa. E aí perturbou-se no seu espírito. E ele pergunta: onde colocaram? Vê, Senhor, responderam eles. E aí verso 35, o menor versículo que a gente já viu. Jesus chorou. Porque até então ele não viu. Porque ali existe um sentimento de Jesus pela família. Lázaro era um amigo. Lázaro é muito conectado a Jesus. Jesus era muito conectado com Lázaro. Eu acho que era a casa que Jesus mais amava de frequentar. Era uma casa de comunhão. Uma mesa onde não se falava de problemas. Era uma mesa onde ele conseguia ser ele. Onde as pessoas davam a boa parte de atenção a ele. Mesmo Marta fazendo as coisas, ele estava lá. Lázaro com certeza ria. Eu fiquei imaginando hoje a intimidade de Lázaro com Jesus, olhando para Jesus e falando assim: corta esse cabelo. Você foi ministrar aonde? Olha, todo cheio de barro. Vai lavar o pé. Brejeiro, brincando. Liberdade de irmão. Para uma pessoa chorar é porque era muito íntimo. Porque agora, Jesus antes de 2 dias, ele toma uma decisão no espírito. Mas quando ele chega lá, o emocional dele mexe, porque ele é homem. Ele não pode tomar decisões, ele não pode tomar uma decisão, ele poderia correr para ir lá. Tem horas na nossa vida que é muito rápido, a gente quer agora, a gente quer para agora. Micro-ondas, esquenta rapidinho aí. Pior coisa que tem, mudando de assunto, pior coisa que tem é você numa lanchonete, o cara pegar da estufa salgado e falar: quer que eu esquento? Aí você fala: não, é fresco. O cara mete no micro-ondas.
Uma coxinha que você deseja, que fala assim, nossa, massa da hora. Quando você pega, parece um chiclete Babalu, borrachudo. A gente quer um milagre assim. Às vezes a demora, irmão, é um processo para mudar toda a estrutura da sua casa. E é sempre assim, toda vez que começa um cenário de dor, ele vai aumentando. É igualzinho essa passagem de Lázaro. Uma enfermidade, uma doença, uma cama, um remédio, não vem o tratamento, não muda. O tratamento vem, mas não muda. Vai agravando, vai agravando, vai agravando, vai agravando, vai agravando. Perdeu. Muda toda a estrutura da casa. A casa morreu. A casa de Marta e Maria morreu. O espiritual delas estava morto. Elas morreram também. Morreram em fé. E nós falamos isso porque nós somos espírito, corpo e alma. Paulo fala isso. Nós somos um espírito, possui um corpo e possui um espírito. Somos um espírito, possui uma alma que habita num corpo. Sempre está plá. Amém? Dá nó às vezes, mas é isso, é real. Entendeu? Não entendeu? Vai ficar sem entender. Faz firmados imergidos, vocês vão entender. Então aqui, tricotomia, vamos falar um pouquinho, tricotomia. As 3 dimensões do homem: espírito, corpo e alma. O espírito crê na cura. A alma está sentindo a dor da perda. E o corpo está sentindo a fragilidade de tudo isso, está abatido. E aí é a morte do que você vê com a sua alma, a morte, o cenário real começa a trazer morte espiritual. Você não acredita mais, não quer mais orar, questiona tudo. É o que Marta e Maria estavam vivendo. Um cenário começou agora a pegar a casa, não é mais Lázaro. Lázaro já é outra história. Às vezes o cenário da sua vida não é mais, nem existe mais, mas ele está vivo lá dentro do sepulcro. Agora o problema é você, que não se conformou ainda, que tem uma pedra naquilo. Tem uma pedrona lá, colocou lá, ó, você não tem mais acesso, já era. É o que as pessoas falam, sua vida não vai dar mais certo. É a pedra da incredulidade. Coloca na frente da situação, do cenário. Você não vai casar de novo, você não vai ter filho, você não vai ter casa, você nunca vai viajar, você nunca vai ser empresário, você não vai ser nada na vida. Está lá, a pedra. E o problema agora é a gente. O problema agora aqui não é sobre Lázaro, agora o cenário é outro. Agora o problema é Marta e Maria. Jesus tem que enfrentar Marta e Maria, enfrentar o povoado de Betânia, tem que enfrentar os discípulos e tem que enfrentar agora a morte. É um monte de coisa para Jesus administrar, meu irmão. Mas ele tinha que cumprir um propósito. E aí verso 36. Então os judeus disseram: veja como ele amava. Mostra claramente o amor de Jesus sobre a vida dele. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. A fé deles era sobre a enfermidade, sobre evitar, sobre prevenir. A nossa fé hoje, da igreja nacional, da igreja internacional, da mundial, não é da mundial do poder de Deus, mas da mundial. Falei de 2 denominações hoje, né? Universal e mundial. Amo eles. O problema é que a fé é para prevenir, para evitar, para tirar algumas coisas, mas não é um poder de atuação para ressuscitar. Não é. Vai para a África. Vai ver milagre lá. Morto levanta lá, irmão. Estou falando sério. Câncer sai na hora. Tumor é expelido na hora. Lá é fé. Lá a fé não é prevenção. Eu vou ter fé para prevenir, não. Lá a fé é de atuação para trazer cura na hora mesmo. Para ressuscitar na hora. E aqui o problema agora é uma fé limitada.
Jesus, no verso 38, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto, o Senhor já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ainda tem que falar a data, ainda tem que falar o tempo. Já não é o suficiente questionar. E a gente tem um hábito muito claro. É verdade. Quando a gente está frustrado, a gente dá detalhes para jogar na cara da pessoa. É ou não é? É, eu sei que dá. Tipo assim, né? Meu carro quebrou. Sabia? Tive que andar. Passei na frente da casa do irmão. Andei. Peguei chuva. Sofri. Quase fui assaltado. O raio caiu do lado. Quando eu abri o portão, o cachorro fugiu. Mas ninguém me ajudou. Era só falar, o carro quebrou, mas eu cheguei em casa. Não, mas a gente tem que contar todos os detalhes, né? Você já viu o crente contando problema? Jesus amado. Dá uma história, mano. Steven Spielberg, sei lá. Stephen King, né? Terror. Crente contando testemunho ruim, pelo amor de Deus, irmão. Dá pra fazer um filme de terror. Já contei de testemunho que uma irmã deu lá, né? Que fugiu quando bateu, atropelou uma pessoa, né? Deus me livre. E aí, aqui ela fala assim: 4 dias. Jesus já está mexido. O povo já está esperando uma posição de erro dele. Porque Tomé já está lá, né? Também. Tomé já está lá. Tomé acho que já ficou cutucando assim, ó. Falei que agora o negócio vai pegar. 4 dias cheirando. Agora já era, meu irmão. Agora a gente vai morrer de verdade. Entendeu? Acho que o Tomé foi mais ousado aí, porque já chegou, ó. Tá sentindo? Ah lá, falou 4 dias. Falei que tá cheirando 4 dias. Já era. Agora a gente vai morrer. A gente vai morrer. Verso 39, tire a pedra, disse ele. Disse a Marta, irmã do morto. Faz 4 dias. Verso 40, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Por isso Jesus está falando de novo, você precisa crer. Sua fé está na cura da dor, não para ressurreição, não para ressuscitar. Então tiraram a pedra. Coloca a mão no ombro da pessoa do lado aí. Fica com a mão no ombro dela, profeticamente. Se você não tiver alguém, coloca a mão na frente do ombro da pessoa da frente. Eu não vou falar para a pessoa colocar no ombro da pessoa de trás, que não dá. Não faça isso. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus não faz a oração de desespero. Ele olha para o céu e agradece a Deus. Eu sabia que sempre que me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Com a mão no ombro dessa pessoa e fala assim: quando a dor apertar, quando pensar em desistir, não olhe o problema, não olhe o cenário, olhe para cima, dê graças a Ele e diga: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Então, com alta voz, eu e você vamos declarar em fé: vida vem agora
sobre esse cenário da minha casa, sobre esse cenário da minha vida. Sai deste lugar e vem para perto de mim de novo. Aleluia. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro vai até ele, mas tiram as pedras. O milagre da transformação de água em vinho. Jesus não enche as talhas de água. A mãe fala: fazei o que ele pedir. E ele pede, as pessoas fazem. Aqui, Jesus fala, Marta pede para as pessoas fazerem. Você entende? Tem coisas, meu irmão, que você pede, mas você tem que agir também. Você precisa ver, mas você precisa se mover. Você está aqui hoje, mas você precisa mover algumas pedras na tua vida. Não basta só acreditar numa cura para uma doença, você tem que remover pedras na sua vida. Às vezes as pedras estão impedindo de você enxergar e você declara em alta voz aquilo que você tem poder para declarar. Deixa eu te dizer algo, a igreja inteira, quem está aqui, tem voz profética. Você tem voz profética. E se você declarar bênção, vida sobre alguma área da tua vida, vai acontecer. Mas às vezes você tem que tirar a incredulidade, que é a pedra. Nessa hora, aí vamos desenhar e vamos trazer algo à nossa analogia aqui hoje. Nessa hora, como que será que Tomé ficou? O mesmo Tomé lá. A gente vai morrer agora. Ah, não, Tomé é que nem os crentes. Não disse que ele ia viver? Falei para você. Eu sabia dentro de mim. A gente ia morrer, mas quando ele olhou para o céu, eu já imaginei. Lázaro já está vivo. Mentiroso. É a gente às vezes. A gente chora pela dor, mas no momento que a gente vê o milagre, a gente fala assim: eu sabia que ia acontecer. Sabia nada, para de mentir. É Tomé. Nessa hora, toda Betânia foi incendiada por um milagre que nunca viram antes na vida deles. Nessa hora, aconteceu algo muito extraordinário sobre aquele povoado. Uma pedra removida, jamais visto, ninguém nunca mexeu num sepulcro assim, de ver um homem saindo como múmia de lá. Então, meu irmão, o problema não era a ausência de Jesus lá, o problema era entender que a urgência deles não move o poder de Deus. O que move o poder de Deus é a fé. Fique de pé, por favor. Não sei como está aí o seu íntimo, se você já está melhor, se você já está entendendo que algo novo já está acontecendo sobre você. Mas hoje, Jesus quer mudar um nível de milagre na tua vida. Jesus está aumentando o nível naquele povoado. Ele estava aumentando o nível do milagre de atuação naquele povoado, naquela família. Jesus sempre vai fazer de tudo para entregar de volta aquilo que é bom e perfeito para você. A vontade de Jesus era manter aquela casa ainda viva. Jesus olha para a casa e não era mais a mesma casa. Como seria, é assim que a gente pensa agora, como seria Jesus voltando para a casa de Marta e Maria sem Lázaro? Como, irmão, seria a convivência de novo? Não seria a mesma coisa. Às vezes é assim que a gente se sente. A minha casa não é a mesma coisa, a minha família não é a mesma coisa, a gente perdeu pessoas, não é a mesma coisa, não é.
Não tem mais as pessoas que a gente ama do nosso lado. É inevitável sentir essa falta, é inevitável, irmão. Mas eu preciso me permitir a experimentar um novo milagre na minha vida, um novo nível. Eu preciso sentir um acalanto, um conforto, uma transformação no meu interior. O cenário sempre vai ser real, mas eu preciso reagir a ele. Jesus trouxe uma reação no meio daquele povo. Eu quero dizer que Jesus vai voltar, pedras serão removidas e nós vamos nos encontrar com Ele profeticamente. Eu estou dizendo aqui, escatologicamente, está dizendo algo muito profético. Chegaremos nesse estado. Pedras serão removidas nos fins dos dias e nós sairemos de lugares para encontrar o nosso Cristo. Ele chamará, tocará suas trombetas e a gente vai de encontro com Ele. Enquanto isso não acontece, vai chamando a existência daquilo que você perdeu para trazer vida de novo, ânimo, alegria, para trazer vitória sobre a sua casa. Eu declaro sobre você, eu declaro sobre você, eu declaro sobre você um novo relacionamento, um novo casamento, uma família reconstituída, em nome de Jesus. Enquanto eu estava pregando, durante o início da nossa oração, eu escutei alguns barulhinhos bem por aqui assim. Eu até achei que era o som. Subi aqui, comecei a pregar e comecei a escutar de novo. Eu escutei choro de criança. Mulheres que desejam ter filhos. Eu vou te falar, meu irmão, não vou falar do bebedouro. A gente brinca, mas não é bebedouro. É o nome do Senhor aqui, porque Deus quer trazer vida sobre a sua casa. O choro de crianças. O Senhor está trazendo uma nova geração. Pensa no legado, meu irmão. Pensa no legado, pensa no legado. Há uma herança para concretizar na sua vida. Deus está trazendo vida. E aí eu pregando aqui, trazendo a palavra. Teve umas horas que eu parei, não sabia se lia. E o Senhor me mostrou essa igreja com uma grande porta dourada, bem aberta. Muitas mulheres de noiva entrando. Deus está falando assim: eu estou preparando alianças. Casamentos vão sair deste ministério. Eu estou vendo relacionamentos nascendo aqui. Eu estou vendo casamentos chegando, meu irmão. Deus está abrindo portas douradas, dizendo: é eu que estou fazendo, não é vocês, é eu. Ninguém quer casar, né? Tá tudo certo. Meu Deus. Oh, eu de amante soria. Aleluia. Aleluia. Eu vi palavras de perdão. Parentelas. Pessoas que viraram as costas, não entendem você mais. Eu vi perdões, palavras de perdão. Pessoas entrando nesta igreja junto com você. Famílias, filhos, primos, tios, mães, pais. O Senhor está dizendo no meu espírito: diga a eles que os recursos deles estão se esgotando, mas eu vou me apresentar, mas ainda não é o meu tempo de mostrar a eles. Você pegou essa palavra e o Senhor está falando no meu espírito: diga a ele que esta palavra que ministrou, a urgência deles não é o que eu vou fazer, eu vou fazer no meu tempo. Eu via, irmãos,
pessoas chegando, pessoas novas chegando nesta casa. Chegando nessa casa, e você com muito sorriso, trazendo seus filhos, parentes, amigos, e falando: aqui é a casa onde eu sirvo, aqui é a casa onde eu oro. Essas pessoas frequentando o mesmo ambiente. Sua família vai ser salva, sua parentela vai ser salva, seu filho vai ser salvo. Eu vejo sendo salvo. Oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Eu vi 3 processos de justiça, na justiça, 3 processos, Deus mostrou 3 processos na justiça. 3 processos, 3 folhas caindo, com uma caneta amarrada, sabe, o processo caindo, enrolado como um pergaminho, uma caneta amarrada. Deus está falando assim: fala para essas pessoas que está sendo liberado o processo agora sobre a vida deles. Eu estou liberando esse processo agora. O homem, o advogado pode falar que não tem jeito, mas eu estou liberando agora. Deus está liberando agora, em nome de Jesus, para a sua vida agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Pode fazer a sua oração agora e falar: Senhor, eu recebo no meu espírito essa palavra, as direções que o Senhor trouxe essa noite para mim. Eu acredito, Pai, que eu serei diferente agora. A minha urgência, Senhor, não é a sua, e está tudo bem. Eu acredito que o Senhor pode fazer algo extraordinário no seu tempo. Vai falando com Ele agora. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre a vida deles. Que o Senhor libere agora dos céus. Sobre eles agora uma nova porção. Sobre eles agora uma nova porção. E não seja só por falar, Senhor, durante essa oração. Se cumpra agora sobre eles. Se cumpra agora sobre eles. Ativa agora. Ativa agora. Precantorosha prandarasura manarabasha. Ointe xerivas. Ointe xerimas. Ointe xerivalabashiriri. Shei camplanarasoroboshiriri. Traga leveza para nós agora essa noite. Traga leveza. Sopre em nós, Pai, a sua leveza. Leveza, leveza. Leveza, leveza. Quando Lázaro sai para fora, leveza chega. Enquanto você está orando, o Senhor está falando no meu coração, no meu espírito. Uma nota no meu espírito está vindo. Eu estou trazendo leveza sobre eles. Tem pessoas que não conseguem mais dormir, preocupadas. Deus está dando descanso para você, tirando a perturbação noturna. Essa depressão vai sair hoje, em nome de Jesus. Sentimento de incapacidade vai sair hoje. Você pode, você consegue, você tem o poder de Deus. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Tem mulheres que não acreditam mais que são boas. Tem traumas em mulheres. E Deus está tirando esses traumas hoje. Você pode estar se perguntando: eu nunca vou ter uma pessoa do meu lado? Eu nunca mais vou ter um relacionamento? Não, não é isso. Olha o que a palavra falou. Jesus vai apresentar Ele para você, mas agora Ele quer você por enquanto. Ele está trabalhando no seu interior. Ele vai levantar um memorial. Ele vai levantar uma nova história para você. Aleluia. Homens,
que não conseguem mais entender o porquê não conseguem manter uma casa, ser um sacerdote. Deus vai levantar homens aqui com potencial tão incrível, tão grande, que você vai ter capacidade de abençoar e dar para pessoas, e não dar por emprestado, mas você vai poder doar. Deus vai fazer você ser uma pessoa próspera em nome de Jesus. Mãos habilidosas, novos negócios chegando. Eu declaro sobre vocês agora. Eu declaro. Deus está falando assim: eu vou fazer homens prósperos nessa casa. 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 Ei, deixa eu falar algo profético. Começa a olhar para a sua carteira digital, que ela não será mais utilizada, que agora Deus vai dar um CNPJ para você. Será empresário. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida agora. Só para quem crê, irmão. Mulheres empreendedoras. Deus vai levantar uma geração de mulheres que vai ter o próprio negócio. Se desafie, mulher, você é capaz, você consegue. Aleluia. Enquanto está falando isso, enquanto a gente está orando sobre isso, Deus está tirando dores. Amém? Levante suas mãos bem alto. Vamos agradecê-lo. Pai, obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo teu favor. Obrigado porque as pedras foram removidas. Obrigado, Pai, que a minha urgência, Senhor, ela não vai ser mais como ativo antigamente, como era antes. Agora vai ser no seu tempo. Obrigado, Pai, porque não vamos mais questionar a ausência, mas vamos acreditar no teu potencial, no poder da palavra, o poder de cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é suficientemente poderoso para estar ao meu lado, na minha casa. Obrigado por esta noite, obrigado pelo mês de abril, obrigado pela semana que já está entrando. Eu entrego, Pai, a minha casa, a minha família, eu entrego a igreja, eu entrego os ministros, eu entrego os pastores, eu entrego os diáconos, intercessores, cada voluntário, trabalhador, líder, voluntários desta casa. Eu entrego meus filhos, eu entrego a empresa, eu entrego este bairro, eu entrego, Pai, São Paulo, eu entrego o Brasil nas suas mãos, Senhor. Eu entrego a igreja do Brasil, a igreja, Pai, dessa terra inteira, dessa terra imensa nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, a vida das pessoas que ainda não conseguem entender o evangelho e não conseguiram ouvir, ou alguém que pregue. Eu entrego nas suas mãos, Pai. Eu declaro que algo novo já está acontecendo. Algo novo já está acontecendo no nosso meio, na nossa casa, nessa igreja. Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Algo novo já está acontecendo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja, do Senhor, com você e comigo, com a sua casa, até que Jesus volte. Nós dizemos, alguma coisa nova já está acontecendo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vão em paz celebrando. Amo vocês e uma boa noite.